Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que habite ricamente no nosso meio a palavra de Deus, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Que essa palavra do Senhor encontre lugar nos nossos corações, a fim de completar em nós, dia após dia, a obra de renovação, de mudança, de metanoia, de mudança de mente, que só o Evangelho da Boa Nova do Cristo vivo pode fazer acontecer em nós. Portanto, que todos nós aqui atendamos ao chamado daquele que está à porta e bate, que abramos a porta, que Ele entre, ceie conosco e nós com Ele, e que a mudança proposta pelo Evangelho a nós seja real e prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo nessa noite, no Evangelho do apóstolo João, a partir do capítulo 15. Evangelho escrito pelo apóstolo João, já bem próximo aos últimos anos da sua vida, quando ele se lembra de tudo o que viveu, que viu e que ouviu, próximo ao nosso Senhor Jesus Cristo, e escreve: graças a Deus, as suas palavras chegaram até nós. Evangelho do apóstolo João, a partir do capítulo 15, no verso 1, Jesus diz assim para mim e para você: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo 10, prestem atenção. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Feche os seus olhos por um minuto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, estamos aqui reunidos em torno do Teu nome, meu Pai. Que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, e que a Tua palavra, que o Teu Evangelho sejam entendidos, discernidos e praticados, a ponto de transformar a nossa vida por completo, um pouco mais, dia após dia. Te pedimos que o Senhor venha sobre nós, derrame sobre nós da Tua sabedoria, a sabedoria que só o Senhor pode nos dar. É o que eu te peço e já te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, através de muitos textos, nos adverte a respeito de que tipo de local Amém. A Bíblia, através de muitos textos, ela nos adverte a respeito de que local, de que caminho, de que comunhão, de que organismo
escolhemos permanecer. A Bíblia nos adverte a respeito do mal que as más conversações podem causar aos bons costumes. Por exemplo, através do maravilhoso Salmo, nós vemos o salmista nos dizer que bem-aventurados, ou seja, plenamente felizes, são aqueles que não andam segundo os conselhos daqueles que se voltam contra as leis do Senhor. Bem-aventurados ou plenamente felizes são aqueles que não se detêm no caminho daqueles que agem deliberadamente contra os princípios de Deus. E bem-aventurados também são aqueles que não se assentam, ou seja, que não mantêm comunhão com aqueles que escarnecem e que zombam da justiça, do amor e dos princípios divinos. Portanto, fica muito claro que é sim algo ao qual nós temos que nos atentar. Que tipo de caminho, que tipo de organismo, que tipo de comunhão nós temos escolhido permanecer na nossa vida. Que tipo de comunhão nós temos deixado que tenha parte conosco. E esse alerta se dá não propriamente pelas pessoas em si, mas sobretudo pelo Espírito, onde se baseiam as intenções dessa reunião. A que tipo de Espírito nós temos escolhido nos ater? Através do capítulo 15 do Evangelho de João, muito mais do que nos alertar a respeito do perigo de escolhermos permanecer em uma comunhão que não nos leva a Cristo, Jesus nos diz abertamente: eu sou a videira verdadeira. Assim como através de inúmeras outras figuras de linguagem, Ele nos diz que é o pastor, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Comam e bebam da minha carne e do meu sangue, quem me vê a mim, vê o Pai. De inúmeras formas Jesus nos diz que Ele é a ligação entre o humano, entre mim e você e o Pai Celeste que nos criou. E quando Jesus nos diz, quando Jesus se utiliza de várias dessas metáforas para nos dizer isso, nós podemos ter algumas certezas. A primeira delas é que se existe um caminho, se Ele é o caminho, a verdade, a vida, o bom pastor, a videira verdadeira, significa que ao longo da nossa caminhada, ao longo dos nossos dias, muitos caminhos falsos, muitos organismos falsos, muitas comunhões falsas podem nos ser apresentadas. Muitas propostas tentadoras, inclusive, podem nos acometer ao longo dos nossos dias. Portanto, é só quando eu me ponho nesse caminho, quando eu permaneço na videira, que eu consigo discernir o que é e o que não é, o que é caminho para a morte e o que é caminho para a vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O convite de Jesus para mim e para você é a que nós aprendamos a pessoa de Jesus, como Ele olhou, como Ele enxergou, como Ele viu, o que Ele falou, como Ele agiu, como Ele tratava quem estava à sua volta e, sobretudo, como Ele se relacionava com o Pai. Isso é o Evangelho. Isso é aprender de Jesus dia após dia, de modo que eu só consigo discernir o que é falso do que é verdadeiro se eu aprendo a pessoa de Jesus e se eu tenho como crivo, como parâmetro para tudo, para todo tipo de relação, para todos os níveis da minha vida. Só quando eu decido caminhar por esse caminho é que eu entendo de fato que o parâmetro divino diferencia o que é caminho para a morte e o que é caminho para a vida. Eu sou a videira verdadeira. Outra certeza que nós podemos ter quando Jesus nos diz isso é que, com toda certeza, Ele não é nenhum megalomaníaco, transtornado, louco por poder, que quer ser adorado a todo custo, jamais. Fazendo uma analogia bem simples para que todos nós entendamos, é como
como se a água, como se o mar pudesse falar para um peixe: não saia de mim, porque fora de mim você não tem vida. Não é presunção da água ou do mar dizer isso, se pudesse dizer, claro. Eu sou a videira verdadeira. E um dos convites que Jesus faz a todos aqueles a quem ele tem contato, e é o que nós podemos ver através dos evangelhos, um dos convites que me fascina ao extremo é o seguinte: vem e vê. Jesus não convidava ninguém para o campo da teoria, para o campo dos dogmas, mas sobretudo para o campo da experiência relacional com Ele. Glória a Deus. De modo que só quando eu me relaciono com Ele é que eu entendo que verdadeiramente só Ele é a vida. Ele é verdadeiramente a videira verdadeira. Ele é verdadeiramente o caminho, a verdade que nos conduz à vida. E é maravilhoso como Jesus ele se coloca, se apresenta como uma videira verdadeira e diz que o Pai é o agricultor. E é maravilhosa a relação de Jesus enquanto humano aqui na terra com o Pai, porque em todo tempo, em todo momento, ele se coloca sob a soberania de Deus. Em todo tempo, ele se coloca à mercê da vontade de Deus sobre ele. De modo que ele, sendo a videira, se coloca aos cuidados do Pai, a fim de que o fruto, o cultivo, o tratamento, o cuidado precisa cumprir o propósito daquele que é Senhor da videira, que é Senhor da vinha, que é Senhor de todas as coisas, assim como eu e você. Portanto, que todo aquele que se achega, que permanece na videira, tenha consciência de que o Pai, o Senhor de todas as coisas, é bom, é justo e é fiel, e de que é muito melhor estar sob os cuidados dele do que nos estribar no nosso próprio conhecimento. E é incrível também que através dessa figura de linguagem, mais uma vez Jesus nos diz, assim como ele já tinha dito que era o caminho, a verdade e o bom pastor, ele nos diz que, sendo a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, o único contato, a única forma de relação com o Pai que nós temos é através de Jesus. Não tem como complicar. Nós não precisamos buscar fora. Nós não precisamos nos ater a outros subterfúgios para nos achegar a Deus. Jesus é o único caminho. Só estando na videira é que eu experimento do cuidado, do amor, da repreensão, do carinho do Pai, do Senhor da vinha, do agricultor sobre mim. E Jesus diz que ele, sendo a videira verdadeira e o Pai sendo o agricultor, todo aquele que estando nele não dá fruto, o Pai, o agricultor, corta. E eu confesso que esse versículo, durante muito tempo, me deixou intrigado. Como pode alguém estar na videira? Como pode alguém receber dos sais minerais e dos nutrientes que a videira dá e não dar fruto? E eu encontrei resposta para essa pergunta olhando para mim, olhando para você. Um ramo que, estando enxertado na videira, não dá fruto, ele sofre com alguma disfunção. Ele com certeza se atém à videira, preocupado com o fruto, para que as suas folhagens sejam vistas, para que as suas folhagens sejam admiradas, porque estar ali é legal, mas nunca pela relação com o Pai em si. Uma das coisas que Jesus mais combate na sua caminhada aqui na terra é exatamente a hipocrisia dos seus contemporâneos, aqueles que acabam fardos pesados demais para as pessoas, mas eles mesmos não moviam um dedo para cumprir com o que eles mesmos ensinavam. Pessoas que gostavam de ser vistas nos primeiros bancos das sinagogas, que gostavam de orar em voz alta nas praças, quando na verdade por dentro estavam sujos, quando na verdade seus ensinamentos não traziam vida nem para eles mesmos. Portanto, estar na videira
por motivo de vaidade, de status, para ser visto, ou até mesmo preocupados propriamente com o fruto em si, só fará com que nós não demos fruto, só fará com que o alimento celestial não gere frutos em mim. Portanto, antes de nos convidar a permanecer nele, o convite de Jesus para mim e para você é a que nós abramos os olhos, porque estar nele é sempre um convite à autoanálise. A que tipo de motivação tem me atraído a estar nele? É propriamente para atender a um capricho, a um desejo egoísta? É simplesmente porque é bom estar ali? É simplesmente para que eu me utilize do nome de Deus para atender a algum capricho, a um desejo? Ou é unicamente pela relação com a videira verdadeira? Assim como aqueles que dão fruto, também são cortados, também são podados, também são limpos para que produzam ainda mais fruto. Portanto, eu e você, estando nele verdadeiramente, precisamos entender também que todas as coisas cooperam para aquele que permanece. Até o caos que a vida muitas vezes nos traz, coopera para o bem daquele que permanece pura e simplesmente arraigado à videira. E é maravilhoso também que Jesus coloca o Pai como o Senhor de todas as coisas, de modo que aquele que não dá fruto, é o Pai quem corta, é o Pai que discerne o joio do trigo, é o Pai que governa todas as coisas. Ramo não julga ramo, porque para que eu julgue a você, automaticamente eu preciso estabelecer um padrão moral no qual me basear e poder te excluir ou te aprovar. Nesse caso, eu já incorro no erro que aquele que não dá fruto cai. Portanto, estar enxertado, arraigado à videira verdadeira, é saber que o Pai é bom, é justo e é fiel sobre todas as coisas e em todo o tempo. E estar nele é, sobretudo, relacionar-me com a videira verdadeira, com Jesus o Cristo, a face de Deus para mim, a exata expressão do ser de Deus para mim e para você. De modo que se eu quero saber a vontade de Deus para mim e para você, nós não precisamos complicar absolutamente nada, que nós olhemos para a palavra de Deus que se fez carne, que é Jesus o Cristo, e diz a mim e a você, eu sou a videira verdadeira. E dito tudo isso, depois de dar os termos, depois de nos dizer com que motivação, com que intenção nós devemos nos achegar a Ele, nós devemos estar enxertados na videira verdadeira, vem o convite de Jesus para mim e para você: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, já foi acometido por aquele conflito de teólogos entre soberania divina e vontade humana, entre soberania divina e livre-arbítrio. Esse, inclusive, é um debate que, inclusive, divide a muitos teólogos por aí. Eu sempre tentei excluir ao máximo todo o argumento que não se baseasse na pessoa de Cristo. E olhando para Jesus, eu vejo dando glória a Deus o tempo todo. Eu vejo se submetendo à vontade do Pai o tempo todo. Eu vejo alinhando o seu coração e a sua mente através de oração, através de jejum, à vontade de Deus, porque o Senhor é assim soberano sobre todas as coisas. O Senhor da vinha faz o que bem entende, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. O Senhor é sim soberano sobre tudo. Assim como esse mesmo Jesus, com a palavra de Deus que se fez carne através do Cristo vivo, diz para mim e para você: levanta e anda, multiplica os seus talentos, coma e beba de mim. De modo que, à medida com que eu me submeto à vontade de Deus, isso gera em mim a consciência do Evangelho e responsabilidade. Resumindo, submeter-me à vontade de Deus, estar de acordo com a vontade soberana de Deus,
é aprender a tomar decisão como Jesus. A vontade soberana de Deus para mim é que eu olhe para Jesus e o tenha como o único parâmetro da minha vida. Por isso, depende de mim e de você sim, que nós paremos de uma vez por todas de culpar literalmente a Deus e o mundo. Depende de você, permaneça. É por isso que Ele faz o convite para mim e para você: permaneça em mim. E aí vem a promessa sublime, maravilhosa, fantástica para mim e para você. Todo aquele que permanece, é o que Jesus nos diz: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. O convite de Jesus para mim e para você, mais uma vez, repito, não é que tenhamos muitas teorias a respeito do que seja Ele, a respeito de conhecermos, a respeito do que seja a pessoa de Jesus Cristo, mas sobretudo a que nos relacionemos. Estar na videira verdadeira é nos relacionar com o único caminho possível para Deus. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Porque fora dele nós não podemos mesmo dar nenhum tipo de fruto. É o que ele nos diz. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não poderão fazer nada. Eu acho interessantíssimo como a Bíblia, através de inúmeros textos também, nos traz por várias vezes essa figura de plantas, de árvore, de frutos. E a grande verdade é que o fruto só é consequência daquilo que alimenta a árvore. De modo que os frutos do Espírito em mim são apenas consequência da relação com a videira verdadeira. Se eu estou enxertado e arraigado nele, unicamente por relacionar-me com ele e aprender Jesus em mim, os frutos serão consequência dessa caminhada. Os frutos são sempre consequência daquilo que alimenta a árvore. Isso é lei da vida, é lei natural, todas as plantas seguem isso. Se uma planta não está mais arraigada a um solo fértil, que a nutre com os melhores nutrientes, ela não dará nenhum tipo de fruto bom. Assim é conosco. Os frutos do Espírito, os frutos de paz, de amor, de alegria, de bondade, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, são vistos em mim, se verdadeiramente eu estou conectado de forma simples, verdadeira e sincera à videira verdadeira. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Essa analogia do fruto também é extremamente interessante, porque fruto que não alimenta não serve para nada. E o nosso fruto só pode dar sabor, só pode dar gosto, só pode dar vida, se verdadeiramente os nossos frutos procederem diretamente do Espírito, através da caminhada, olhando para Cristo e o tendo como único parâmetro para mim. A partir daí a metanoia, a mudança de mente vai se dando, pouco a pouco, dia após dia em mim. E os frutos são apenas consequência dessa relação e dessa caminhada. Assim como Ele nos chama para sermos sal, para sermos luz, porém o sabor e a luz não vêm propriamente de nós, por nós mesmos nós nada podemos fazer. Os nossos frutos jamais alimentarão o meio onde nós estamos, ou todos aqueles com quem nós temos contato, se verdadeiramente não procederem do Espírito Santo de Deus em mim e em você. Permaneçam em mim, é o que Jesus diz a mim e a você. Como eu já disse, é decisão nossa também. O véu já foi rasgado, o sacrifício já foi feito, a graça já nos tomou por completo. Cabe a você ser despertado na consciência do Evangelho, levantar e andar. Permaneça nele, porque só nele nós podemos dar fruto. E se nós formos um pouquinho sinceros, se nós tivermos o mínimo de sinceridade, nós verdadeiramente reconheceremos mesmo que de nós só procede o que não é bom. Por nós mesmos,
Nós só vivemos na ilusão de estarmos acima do bem e do mal, de nos fazermos como parâmetro, de podermos julgar a todos pelo devaneio, pela ilusão, de não precisarmos de Deus, de sermos como Deus. A ilusão do Éden transformou a nossa natureza por completo, de modo que só olhando para Ele, só permanecendo verdadeiramente, eu sou transformado, eu sou mudado dia após dia, e só nele podemos dar fruto. Fora dele não podemos absolutamente nada. Não servimos para nada, a não ser para sermos jogados fora. Somos apenas ramos secos. Fora dele não temos vida. Eu acho incrível o Salmo 124. Como Davi, falando por ele e também por toda a nação de Israel, diz exatamente isso. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga, se não fosse o Senhor, e teríamos sido engolidos vivos, se não fosse o Senhor e as águas nos teriam submergido. Graças a Deus que não nos deu por presa aos dentes deles. O nosso socorro, a nossa salvação está em um nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, porque fora dele não podemos dar fruto e não somos absolutamente nada. Se não fosse o Senhor, estaremos verdadeiramente mortos. Porque de nós não procede nada que seja bom. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E a partir do momento em que essa relação se dá, dia após dia, pouco a pouco, mais e mais, o próprio Jesus nos diz que se permanecermos verdadeiramente, se guardarmos os seus mandamentos, e Ele também permanecer em nós, pediremos o que quisermos e isso nos será concedido. Não haverá impossíveis. E é claro que eu tenho certeza que a essa altura da explanação do texto, você já entendeu muito bem que Jesus não está falando de nenhum tipo de capricho, de vaidade, de oração que nós fazemos em nome de Deus, que na verdade só maquia um capricho, um egoísmo e algo que só atende a nós e que morre aqui, nessa terra. Estando nele e ele em nós, a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas orações, o que pedimos em oração, vai sendo completamente moldado conforme a vontade dele. Estando nele e ele em nós, verdadeiramente nada nos será impossível, porque o nosso caminhar será o cumprimento do propósito divino aqui na terra. Estando nele e ele em nós, a vontade dele se cumpre em nós. Portanto, verdadeiramente pediremos o que quisermos e seremos atendidos. Porque isso cumpre a vontade do Pai em mim e em você. E Jesus fala claramente, ao fim dessa porção que nós lemos, desse trecho que nós lemos, que aquele que verdadeiramente permanece nele, só permanece verdadeiramente se guardar os seus mandamentos. Assim como em outra oportunidade ele diz aos seus interlocutores: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Olha o tamanho dessa incoerência, olha o tamanho da tolice de vocês. Vocês ficam atrás de mim me chamando Senhor, Senhor. Eu falo para vocês e vocês não me ouvem. Portanto, verdadeiramente, permanecer nele é guardar as suas palavras, guardar os seus mandamentos, a fim de que isso nos mude pouco a pouco, nos transforme e nos ponha a caminho do alvo, que é o próprio Cristo. Permaneçam em mim, é o que Jesus te diz. E em todo tempo que nós tenhamos a consciência que permanecer não é nenhum privilégio ou uma escolha que pode partir propriamente de nós. O Senhor é sim soberano sobre todas as coisas, Ele que veio em nossa direção. Porém, à medida com que essa consciência vai sendo despertada, é sim nosso dever levantar e andar, caminhar por esse caminho,
a fim de que as nossas veredas sejam verdadeiramente como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É pouco a pouco, caminhando por esse caminho, sendo despertado na consciência do Evangelho em mim e em você, sendo despertados na responsabilidade do Evangelho em mim e em você. E a escolha de permanecer se torna extremamente óbvia até porque por nós mesmos não temos vida. Portanto, que de uma vez por todas nós entendamos que Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é a videira verdadeira. É Jesus quem nos conduz ao Pai. É só nele, é só quando as palavras dele encontram morada no meu coração, é que eu tenho relação com o agricultor, com o Senhor da vinha, com aquele que é bom, que é justo e que é fiel em todo o tempo. Eu experimento do cuidado e da graça divina sobre mim, quando eu olho para Jesus e o tenho como meu único parâmetro de vida. Eu permaneço nele, quando eu entendo que permanecer deve acontecer unicamente pela relação com o Cristo. Porque Ele é a face de Deus para mim e para você. Ele é a exata expressão do ser de Deus para mim e para você. Portanto, os frutos não devem ser uma preocupação nossa. Os frutos são apenas consequência dessa relação e da escolha que nos é dada pelo próprio Deus de permanecer nele e Ele permanecer em nós. Desfrutando da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável em todo o tempo. Estando nele, frutificando os frutos do Espírito, a fim de que esses frutos alimentem não só a nós, mas a todos aqueles que tenham contato com o Senhor Jesus através da minha e da sua vida. Estando nele, absolutamente nada nos será impossível. Estando nele, a vontade do nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios vão sendo alinhados com a vontade de Deus expressa em Jesus através do Evangelho. Permanecer nele é guardar as suas palavras. E que nós sejamos despertados nessa consciência dia após dia, que a boa nova não seja algo que nós ouçamos e deixemos de lado no outro dia, ao acordarmos. Que verdadeiramente escolhamos permanecer e sermos transformados pela palavra do Senhor. Que escolhamos permanecer na videira. E que creamos de fato que verdadeiramente permanecendo nele, ele também permanece em nós. E não existe nada no mundo mais sublime do que isso. Nada no mundo pode nos atrair e nos seduzir mais do que sermos habitados, do que habitar e sermos habitados por aquele que nos criou e que nos tomou para si, vencendo a morte, o pecado e tudo de mal que nós mesmos poderíamos produzir. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É o convite do Senhor a mim e a você, hoje e sempre, em nome de Jesus. Ponha-se de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor venha sobre nós, meu Pai, nos trazendo clareza sobre a Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu sacrifício que nos permite permanecer em Ti. Muito obrigado pela cruz do Calvário, meu Pai, que nos permite nos desvencilharmos do nosso eu, que permite sermos livres de tudo aquilo que nos escravizava outrora, pela fé em Cristo Jesus, a exata expressão do ser de Deus. Que nós aprendamos a nos relacionar contigo, meu Pai, olhando para o Filho, porque todo aquele que vê o Filho vê o Pai, e o único caminho para o Pai é tendo as palavras de Jesus guardadas e entranhadas no meu coração,
a ponto de permanecermos na videira verdadeira, e que essa seja sempre a nossa escolha todos os dias, meu Pai, baseados na consciência que só o Evangelho do Cristo vivo pode despertar em nós, e que a responsabilidade que o Evangelho nos traz seja também ativada a ponto de levantarmos e andarmos baseado na consciência do Evangelho em mim, e que os frutos dessa relação contigo, meu Pai, sejam vistos e alimentem onde quer que nós estejamos. Que a nossa vontade, meu Pai, que a vontade do nosso coração, que os nossos pedidos e os nossos anseios e as nossas orações estejam alinhadas com a vontade do Senhor. Que nós aprendamos que estar em Ti, nos submetermos à Tua vontade e experimentarmos da Tua soberania é aprender a tomarmos decisão com a responsabilidade que o Evangelho nos traz. Que os Teus frutos sejam sempre vistos em nós, meu Pai. Que os frutos da nossa relação verdadeira contigo sejam sempre vistos. Coloca em nós sinceridade, verdade, mansidão, a fim de nos achegarmos a Ti vazios daquilo que nós temos como verdade em nós. Que a única verdade, o único parâmetro que regulamente a nossa vida seja o Evangelho. Portanto, que escolhamos permanecer em Ti e que o Senhor permaneça em nós. Em nome de Jesus. Amém.